Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo do Diário de Leitura do Conde de Monte Cristo. Hoje eu vou falar dos capítulos 12 a 15. Então, recapitulando, no último vídeo nós vimos como o Edmond foi preso e falamos um pouco do lado rico de Marsella, ou da França, porque nós fomos até o rei. Enfim, vimos um pouco da nobreza, representada pelo que interessa para nossa história, pelo substituto do procurador do rei em Marsella, que é o de Villefort. E aí eu terminei o vídeo depois que ele vai falar com o rei, informar sobre a conspiração que ele desmascarou, e aí eu parei na parte em que o pai dele vai visitar ele. E essa visita é basicamente uma negociação, né? O Villefort fala, olha, eu salvei sua pele, né? Destruindo a carta que te denunciaria como bonapartista. E o pai dele responde, valeu filho, muito obrigada, mas Napoleão vai voltar. E como retribuição por esse favor que você me fez, eu te protejo quando ele voltar. E de fato o que acontece é que Napoleão marcha para dentro de Paris para retomar o poder, e esse seu novo governo fica conhecido como o governo dos 100 dias, porque ele volta ao poder, digamos assim, no dia 1º de março. Lembram que a nossa história começa dia 24 de fevereiro, certo? Então, quer dizer, nosso menino Edmond foi pego praticamente no meio desse golpe todo. Então ele volta para o poder em 1º de março, e aí em 18 de junho ele já é deposto novamente, após a famigerada Batalha de Waterloo, em que a derrota para os ingleses culmina na rendição de Napoleão, e aí ele é exilado na ilha de Santa Helena, e ele vem a morrer, né, 6 anos depois, em 1821, aos 52 anos. Muito bem, quando Napoleão retorna, de fato o Villefort se mantém no cargo que ele ocupa em Marsella graças ao pai, e aí ele tem o casamento adiado, né, porque ele estava se casando com uma filha de marquês. Nesse meio tempo também o Morrel, lembra? O patrão do Edmond, ele vai até o Villefort novamente e fala, olha, agora que Napoleão tá no poder, né, você não pode manter um homem preso por acusação de ser bonapartista, porque agora, teoricamente, ele tá do lado certo da lei, digamos assim. E aí o Villefort fala pra ele, não, tá bom, escreve uma carta aqui falando do Edmond pra mim e eu vou ver o que eu posso fazer. E aí o Morrel escreve uma carta, assim, falando, exaltando as qualidades do Edmond e de como ele é, né, digamos, favorável àquela administração, o que... tadinho desse senhor. E aí a gente tem também o Danglars, lembram que tinha virado o capitão interino do navio. Ele tá morrendo de medo de que agora, né, que o Napoleão voltou ao poder, de que o Edmond vai ser solto, então ele pede transferência e vai trabalhar em Madrid. Muito bem, em junho Napoleão cai, e aí nós temos a segunda restauração monárquica na França, né, o rei Luís XVIII, que é aquele que a gente já conheceu, retorna novamente para o poder. E aí o Villefort, ele já pode, né, retomar seus planos de casamento, então ele casa com a Renée de Saint-Méran, e se muda para Toulouse. Nesse meio tempo, o pai do Edmond falece, né, 5 meses após, mais ou menos 5 meses, né, após a prisão do filho. Nesse momento a gente acha que, assim, é meio de desgosto, sabe, essas coisas. E aí a gente fica sabendo também que o Fernand se portou como um verdadeiro cavalheiro, estava lá sempre do lado da Mercedes, né, enquanto todas essas coisas ruins estão acontecendo, e ninguém tem notícias do Edmond, ninguém sabe o que tá acontecendo com ele, eles provavelmente acham que ele já morreu na prisão. Então a Mercedes começa a considerar o Fernand, olhar pra ele diferente, sabe? Falar, esse meu amigo aqui pode ser um bom companheiro pra vida. Depois disso, nós voltamos ao Château d'If, 1 ano depois da restauração monárquica, né? 1 ano depois que o Luís XVIII voltou de novo ao poder. Com uma visita do inspetor da prisão junto com o governador. E aí a gente fica sabendo que eles vão visitar os prisioneiros que são considerados os mais perigosos, que são o Edmond, por causa da sua condição de bonapartista, né? E aí nós somos apresentados a um outro personagem, o que dizer deste senhor? Ao Abade Faria, que aos olhos do inspetor, e é esse o quadro que ele apresenta ao governador, né? É um homem louco. Por quê? Porque toda vez que ele recebe uma visita de alguém importante, ou mesmo do carcereiro, ele tenta chantagear, né? Ele fala, eu tenho um tesouro escondido e eu vou te dar uma parte desse tesouro se você me ajudar a sair daqui.
E todo mundo acha que ele é louco, né? Porque ele é um homem preso no calabouço no fundo de uma prisão, onde que esse homem tem um tesouro, né? Quando o inspetor e o governador visitam o Edmond, novamente, ele ainda tá lá faz mais de um ano e ele ainda não sabe o que tá acontecendo com ele, do que ele tá sendo acusado, então ele pede um julgamento. Tudo que ele pede é um julgamento. E aí o inspetor promete que vai, né, o governador, na verdade, que é o mais importante, promete que vai dar uma olhada nas notas que o Villefort deixou sobre ele. E aí, nas anotações, né, do Villefort, consta a carta que o Morrel escreveu. Então, basicamente, nesse governo monárquico restaurado, tem uma carta lá dizendo que o Edmond é um bonapartista. É basicamente isso que você infere da carta, né? Então, o governador olha e fala: sinto muito, você... Quer dizer, ele não fala direto pro Edmond, né? Fala pro inspetor. Ele é um traidor, então vai apodrecer na prisão mesmo, é o jeito. E aí, a partir dessa visita, o Edmond passa a anotar os dias, né, que ele está na prisão, porque, obviamente, depois de algum tempo ele já perdeu a noção do que tá acontecendo lá fora, mas a partir desse momento ele passa a anotar todos os dias que ele passou naquele inferno. E aí a gente tem um outro dado cultural, digamos assim, interessante, que é o governador, depois de tudo isso que acontece, né, o governador muda e os prisioneiros, em vez de serem chamados pelo nome, eles passam a ser chamados pelos seus números. Então a gente sabe que o Edmond é o 34 e o Faria é o 27, né, que são as pessoas que importam pra gente nesse momento. E isso me chamou a atenção porque é um jeito de você desumanizar, né, os prisioneiros. São pessoas que já estão, assim, em condições extremas, muitas vezes, como o Edmond, por exemplo, acusados injustamente ou acusados de uma coisa que eles não fizeram ou pela qual eles não são responsáveis. E além de tudo que já foi tirado deles, a vida, uma carreira, o amor, eles são despojados até do próprio nome. Então, quer dizer, eles são só números para um carcereiro e vão morrer ali como números. Bom, nesse momento a gente tem um pequeno salto, é um salto temporal na história. A gente vê um pouco do Edmond meio que perdendo a razão, né, perdendo o juízo. Ele, no desespero dele, ele já tem certeza que ele não vai sair dali, né? Ele já sofreu alguns golpes na sua ingenuidade, então ele já tá começando, embora ele ainda não saiba exatamente o que aconteceu com ele, ele já tá entendendo que aquele ali é o fim. Então ele começa a pensar em morrer. E ele tenta morrer de fome. Mas não dá certo, né? 6 anos se passam. E aí ele... Quando ele tá assim no auge do desespero, ele começa a ouvir uns barulhos na parede dele, assim, numa das paredes, como se estivessem batendo, assim, sabe? Tac, 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 tac. Aí já acende alguma coisa no cérebro dele e fala: opa, tem alguém aqui. Vou me comunicar. E aí, usando as ferramentas, não sei nem se dá pra chamar assim, mas as poucas coisas que ele tem na cela, né, ele começa a raspar a parede pra ver se ele consegue se comunicar com a pessoa lá do outro lado, né. E aí, em um determinado momento, ele ouve uma voz, começa a se comunicar, descobre que está conversando com o número 27, até que, em um outro momento, um buraco se abre e ele se vê. E assim se encerra o capítulo 15, e agora nós vamos voltar para a perspectiva do Edmond. No próximo vídeo eu vou falar dos capítulos 16 a 20, que pessoalmente é uma sequência que eu amo. O capítulo 20, tudo pra mim. Então, nesses capítulos dos quais eu falei um pouco hoje, o tempo passa mais rápido, né, digamos assim, a gente não tem tanto aquele enfoque na cena, né, a não ser no final, mas sim no momento da França em que muita coisa acontece. Então a gente tinha o rei, aí Napoleão volta por 100 dias, depois ele sai, volta o rei de novo. É um momento muito conturbado, e o importante aqui, eu acho, pro narrador é manter a gente em contato com todos os personagens que foram importantes até agora e que vão continuar sendo pra sequência da história. Acho importante notar também como a vida segue pra todo mundo, né? O Villefort passa ali Quer dizer, ele deveria passar um aperto com a volta de Napoleão, mas graças ao pai dele, bonapartista, ele acaba saindo de boa da situação, se casa como deveria se casar, muda de cidade. O Danglars tem aquele medo lá do Edmond, mas, bom, 100 dias depois, né? Quando Napoleão já se foi, ele não tem mais motivo pra ter medo. Mas, enfim, nesse momento ele já está estabelecido em outro lugar. E, bom, a Mercedes e o Fernand, não é difícil a gente adivinhar onde isso vai dar, né? Enquanto isso, nosso menino Edmond faz um amigo
muito valioso em vários sentidos, mas isso eu deixo pro próximo vídeo. Então é isso, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, os comentários estão abertos e até o próximo. Tchau!